cobrar os seus aluguéis. Ele disse assim: olha, infelizmente, não vou mais pagar o aluguel, porque eu já moro tantos anos aqui e já é de meu direito habitar gratuitamente nesta casa. E ele disse assim: olha, nem um exército me tira dessa casa. Você pode falar com quem você quiser, mas eu nunca sairei. O que aconteceu? Ela se reuniu com alguns irmãos da igreja, contou-lhes o caso, e todos começaram a orar e jejuar por ela, por essa situação, para que a justiça de Deus viesse sobre a vida dessa irmã. Em determinado momento, numa tarde, no final de tarde, começou a entrar na casa desse inquilino milhares de formigas, muitas formigas. Varou a noite e o cara não conseguia dormir porque não conseguia se livrar das formigas. Era um exército que Deus tinha mandado. Os formiguinhos, exército de Deus, poderosos. O cara não conseguiu dormir de jeito nenhum, até que pela manhã ele disse assim: olha, eu decidi, sabe o quê? Eu vou sair da casa. Eu vou sair da casa porque aqui eu não consigo dormir. Está um enxame de formigas aqui que nesses 10 anos que eu moro aqui, isso nunca aconteceu. E ela disse: pode ir, foi Deus que mandou o seu exército. E, naturalmente, claramente, esse rapaz saiu da casa dela e ela usufruiu de sua casa que ela comprou com tanto sacrifício. Isso é, na verdade, o poder da oração, o poder da fé. Quantos de nós, se não todos nós, a gente pode afirmar o seguinte: não tenho tanta fé assim. Não é assim que você diz, que você pensa? Você sempre acha que a tua fé é sempre menor do que o outro. A tua oração não sobe, a tua oração não faz acontecer absolutamente nada em algumas vezes. É o que você pensa. É um engano nosso pensar assim. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara de uma promessa que Deus fez a seus filhos: clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, como nós mencionamos na quarta-feira passada, Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua forma de fazer e realizar. E de uma coisa nós precisamos ter certeza: toda oração, sem exceção, é ouvida por Deus. Você pode dar amém comigo? Amém. Toda oração é ouvida por Deus. E eu disse na semana passada o seguinte: nenhuma oração é jogada fora. Não é jogada fora. Deus ouve todas elas. A respeito de você, se não aconteceu, eu gostaria que você cresce, além daquilo que você tem pensado, além das dúvidas que tem vindo sobre a tua mente, definhando assim a tua fé, tirando a tua fé, às vezes duvidando de Deus. Quero ler com você Lucas capítulo 18, versículo 7, diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Você pode ler comigo? Vamos, que seja promessa para a tua vida, vamos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? É uma pergunta. E qual é a tua resposta para esse texto? A minha resposta é: Deus fará justiça. Deus sempre fará algo. Digo mais uma coisa: nós estamos com os nossos líderes fazendo um relógio de oração. Talvez você não esteja inserido nesse relógio, mas você tem orado de alguma forma. E eu disse no domingo pela manhã: qual é a melhor maneira de orar? A melhor maneira de orar é a minha. Diga isso: a melhor maneira de orar é minha. É minha. Com a tua total simplicidade.
Você precisa ser simplesmente sincero e verdadeiro com Deus. Para que Ele o quê? Para que Ele possa responder às tuas orações. Diz também a igreja o seguinte: não tente copiar a oração de ninguém. Porque Paulo diz que ninguém sabe orar como convém. Mas, diga mais uma vez, mas, sabe o que acontece? O Espírito Santo, que sabe, diz o texto, que perscruta todas as coisas, que conhece todas as coisas, ele intercede por nós diante de Deus. Eu não sei orar, mas o Espírito Santo nos ensina a orar. Amém? Por isso a importância, muitas vezes, de orarmos em línguas estranhas. A Bíblia diz que quando oramos em línguas estranhas, oramos bem. Por quê, pastor? Continuidade no que a Bíblia diz. Porque apesar de não entendermos o que estamos orando, oramos na linguagem do Espírito Santo. Estamos orando à vontade de Deus. Isso é digno de aleluia mesmo. Você pode dizer aleluia comigo? Amém. Quantas e quantas vezes você tem tantas coisas para orar? Muitas. E já aconteceu de você ter tanta coisa para orar, mas você não sabe de onde começar, não sabe como orar. É assim mesmo. Quando você não souber como orar, ore em línguas estranhas. Ore a linguagem do Espírito Santo de Deus, que você vai orar muito bem. Você vai orar a linguagem do Espírito Santo, a vontade de Deus. E na Bíblia, a gente encontra alguns exemplos de pessoas que pediram para que Jesus aumentasse a sua fé, para que tivessem mais fé. Eu não sei se está aí, Roberto, passa para mim. Não, esquece, volta. O primeiro exemplo, na verdade, é de um cara que tinha o seu filho, um rapaz, possesso por um mau espírito. Em Marcos capítulo 9, versículo 24, ele chega para Jesus e diz assim: olha, Senhor, aliás, Jesus pergunta para ele: vem cá, você crê, cara? Você realmente crê? Ele diz assim: Senhor, eu creio em ti, mas a minha fé está ruim. Não é assim que acontece com a gente? Nós sabemos que Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Conhecemos isso, de cós salteado. Mas a nossa fé está fraca. Achamos que precisamos fazer grandes e mirabolantes coisas para que a nossa fé funcione. Aí ele diz: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu preciso que tu aumentes consideravelmente a minha fé, para que alguma coisa aconteça. Então, apenas 3 coisas. Gostaria de trazer para você algumas dicas de como aumentar a fé. Primeiro, peça mais fé a Deus. Diga isso comigo. Peça mais fé a Deus. Leia comigo. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 diz assim: vamos, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Bateis e a porta será aberta para vós. Pois se lhe abrirá. Essa palavra é para quem? É para alguns? Levanta a sua mão. Diz assim: é para mim. É para mim. Vamos ler novamente. Pedi, levanta a sua mão, e vos será. Buscai e batei, e a porta será o quê? Pois todo o que pede, o que busca, e a quem bate, se lhe abrirá. Vai abrir, vai acontecer. Por que vai acontecer, pastor? Porque nós já conhecemos a fonte de toda resposta
é Deus. A fonte de toda a resposta é Jesus. E nós já conhecemos Jesus. Eu estava num pequeno debate, ao qual me incluíram no debate. Num determinado grupo de pessoas, estavam conversando sobre religião, tal, essas coisas. E alguém falou assim, aquela velha e idiota, aquele idiota pensamento. Todos os caminhos, o quê? Levam a quem? É verdade? Todos os caminhos levam a Deus? Aí a pessoa estava falando sobre isso, e ela disse, e eu não estava participando da conversa, e ela disse assim, não é, Eberson? Opa, pronto. Chamou eu. Eu falei, fulana, não é verdade. Não, é verdade sim. Todas as religiões são de Deus. Não são. A Bíblia diz o seguinte, o próprio Jesus ensinou que conseguimos ir ao Pai através do Filho. Diga, do Filho. Ou seja, só se chega a Deus, em outras palavras, só se toca em Deus sendo caminhado pelo Pai, pelo Filho, perdão. É o Filho, Jesus, que te leva ao trono da graça de Deus. Como que todos os caminhos levam a Deus? Não levam. Eu só conheço um caminho, é Jesus. Quantos caminhos você conhece? Talvez você conhecia vários, que só te fez ir para lugares errados. E o único que te fez realmente ir a Deus foi quem? Qual é o nome dele? Jesus. Jesus. Só Jesus. Respeito. Não aceito, obviamente. Não aceito, mas respeito. Quem ama os seus santinhos, quem bate o seu tamborzinho, respeito. Apesar de vocês terem um mau gosto, estou falando com vocês não, ok? Terem um mau gosto, e vocês estarem cegos, mas eu respeito. E saberão que estão andando em lugares errados quando acharem o caminho certo. É fácil se achar Deus, fácil. Aliás, a própria Bíblia diz que Deus quer ser achado por nós. Através da oração, da adoração, da palavra. Deus quer ser achado. E só é possível achar a Deus, se chegar a Deus, através do próprio Filho, Jesus. A primeira coisa que a gente precisa entender para aumentar nossa fé é reconhecer. Se eu peço mais fé, então é porque eu reconheço que ela está meio down, ok? Meio para baixo. Ela não está boa. Por quê, pastor? Como eu percebo que a minha fé está down, está para baixo? A fé, ela não é sentimento. A fé, ela é atitude. Se você não tem atitude de fé, a tua fé está falha. Eu não disse tamanho de fé. Não disse tamanho de fé. Porque o próprio Jesus dizendo aos apóstolos, ele disse assim, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, mínima, direis a esse monte, e esse monte, ele vai sair. E se você, olha só, aí algumas pessoas, ignorantemente, acham que é um monte literalmente falando. Uma montanha dessa na nossa frente, por exemplo. Não é nada disso. Se você ler o contexto, ao qual nós temos ensinado todos os domingos pela manhã, ler o contexto, Jesus estava se referindo a situações adversas. Toda a situação adversa é um monte na nossa frente, é uma montanha. É isso que Jesus estava falando. Ele disse, se tiveres uma fé do grão de uma mostarda, pequeno, você vai dizer para esse monte da tua vida, para sair,
e ele vai sair. Estamos juntos? Como aumentar a minha fé? 2, aproxime-se de Deus. Diga comigo. Aproxime-se de Deus. Quando os apóstolos perceberam que existia alguma coisinha errada com eles, diz o texto, Mateus capítulo 17, versículo 19, diz assim: vamos comigo, vamos. Então, os discípulos chegaram-se a Jesus, lhe perguntaram, por quê? Os discípulos que andavam com Jesus, eles tentaram expulsar o demônio do rapaz e não conseguiram. Ficaram duvidosos. O que está acontecendo? Eles foram até quem? Jesus, para saber o que estava acontecendo. E no texto seguinte, não coloquei, Jesus disse assim: vocês não conseguiram pela falta de fé de vocês. Aí você pergunta para mim assim: pastores não tinham fé? Filhão, Deus conhece o nosso coração, e Deus conhecia o coração deles. Talvez, verdade, não tem outra verdade a não ser essa, que eles estavam orando pelo cara lunático lá, endemoniado, mas estavam orando, duvidando que o cara ia ficar legal. Hebreus diz: aquele que se aproxima de Deus precisa crer, primeiro, que Ele existe e que é premiador daqueles que o buscam. Deus premia. Diga comigo: Deus premia. Isso. Quantos nós aqui estamos necessitando de um prêmio de Deus? Eu estou. Você está? Aí ele diz: vocês se aproximam de Deus. Primeira coisa, creia que Ele está ali, que Ele está presente, e que vai premiar todos aqueles que o buscam. Pronto. Com Jesus é tipo 1. Tá, tipo 1, acabou. 1 mais 1 é 2. Perceba que Jesus sempre falou as coisas de uma simplicidade extrema. E a gente precisa primeiro se aproximar de Deus. E para se aproximar de Deus, precisamos crer que Ele está ali, que Ele existe e que a gente precisa se aproximar dEle. Eu disse para uma pessoa hoje, no gabinete, aliás, antes dela chegar, eu estava me derramando diante de Deus. Eu disse para ela assim: olha, eu não sei porquê, mas na maioria das vezes que eu vou orar, muitas vezes eu não consigo pedir nada. Não mesmo, estou sendo falando com você, não consigo pedir nada. Eu só quero me aproximar de Deus, só quero ser íntimo de Deus. Aí eu expliquei para ela: sabe por quê? Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, quanto mais eu me rendo diante de Deus, mais eu torno amigo dele e ele meu. E consequentemente, ele conhece as minhas necessidades. E por eu ser íntimo dele, ele conhecendo as minhas necessidades, ele vai suprindo todas. Por isso que algumas vezes a gente precisa parar de encarar Deus com aquele cara buchudo, barrigão, barbudão, sentado no trono sem fazer nada. Não é assim que muitas vezes você visualiza Deus? É como se Ele fosse um Papai Noel. Simplesmente a gente precisa se aproximar de Deus como Ele sendo Deus, dono de todas as coisas, meu Senhor, sou o seu súdito, tu és o meu mestre, e não como um coitado pedinte. Deu para entender? Deus não te vê como coitado,
Ninguém aqui é um coitado. Talvez você não entendeu. Ninguém aqui é um coitado. Todos são filhos de Deus. Para de se olhar no espelho vendo um coitadinho ou uma coitadinha. Se você se vê assim, você não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus são simplesmente seus filhos, que Ele ama, que Ele dá enquanto dorme, que Ele traz a providência, que Ele ajuda, que Ele sustenta, e que Ele ama acima de todas as coisas. Por quê? Porque são seus filhos. E sendo filho de Deus, por quê? Se vê no espelho como um coitadinho, você não está se vendo da vontade de Deus. Quer se ver de acordo com a vontade de Deus? Se olhe no espelho. Por mais que você esteja vendo alguém necessitado, mas você dirá: sou necessitado, porém Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Por que, pastor, isso? Porque enquanto eu me ver como coitadinho, viverei como coitadinho. A Bíblia diz: assim como vê, assim o é. Como você se vê? Talvez você não tenha tomado atitudes de fé. Ou seja, atitude de fé: ir, fazer, projetar, crescer, estudar. Sabe por que muitas vezes você não fez isso? Porque se você se vê como um coitadinho, e coitadinho não tem vez na sociedade. Coitadinho não cresce. Quem são os que crescem? Os que têm atitude de fé, que fazem, batalham, arriscam, estudam, sabendo que quem os capacita é Deus. Você vê Jeremias, Deus chama Jeremião, nosso amigo Jeremizão. Sabe o que o cara fala para Deus? Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança, coitadinho, besta. Ele se via como um coitadinho. Deus vira para ele e diz assim: olha, você não é uma criança. Aonde eu te mandar, tu vai. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Foi ou não foi? Foi. Na marra, mas foi. Algumas vezes a gente tem que ouvir uma palavra dessa: deixa de ser besta, para de chorar, para de reclamar, vai, arrisca, faça, projete, estude. Qual é o teu sonho? Quero ser veterinário. O que você está fazendo? Nada. Você não vai ser veterinário nem de ratinho, gente. O Deus que a gente serve, o Deus ao qual nós cremos, ao qual nós nos aproximamos, é um Deus que naturalmente nos fará sair do lugar, agir. Você pode dizer amém comigo? E para finalizar, terceiro, permaneça perto de Deus, do Senhor. Diga comigo: permaneça perto do Senhor. João capítulo 15, versículo 15 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê, gente? Vai. Porque sem mim nada podeis fazer. Resumindo, eu resumi meu esboço. Não vou ler o esboço não. Resumindo, se com Jesus o negócio é apertado, imagina você não permanecer nele.
Pronto, difícil não, mano, impossível. Se o caminho é estreito, com a ajuda de Cristo, do Mestre, imagine se você simplesmente dizer assim, como eu falei no domingo de manhã: pastor, parece um pato rouco, pastor, estou fraco, por isso que eu não estou indo na igreja, idiota. Jesus falou o seguinte: ele veio para os fracos, ele veio para o doente, ele veio para os enfermos, ele veio para os cancerosos de alma e de espírito, ele veio para os pobres, ele veio para os maus, ele veio para os orgulhosos, arrogantes, invejosos, ele veio para pessoas igual a mim e a você. Qual é a solução? Ir para Jesus, se aproximar a Jesus e permanecer nele. Meu pai que está ali, ele sempre falava uma coisa assim muito interessante, que a gente nunca mais esqueceu. Ele dizia assim: é melhor um crente fraco do que um ímpio forte. Sente fraco? Isso é sinal de que você é dependente de Deus. Nunca na sua vida se sinta forte, porque isso é independência de Deus. Se você continuar dizendo: poxa, eu sou fraco, sou pecador, sniff, 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 tu está no caminho certo. É esse que Jesus veio buscar. É justamente a você que Jesus quer se aproximar e ter intimidade contigo. Estamos nessa noite, nós vamos clamar ao Senhor. Se aproxime de Deus, permaneça com Ele, haja o que houver, venha o que vier, mas permaneça em Deus. Tenho certeza que eu estou falando com algumas pessoas, óbvio, que tem orado, clamado, chorado, se angustiado, pedido, e a resposta a qual você está querendo ainda não veio. Me dá uma resposta. Todo mundo quer uma resposta. Eu te dou uma resposta prática. Continue perto de Deus. Continue íntimo de Deus. Porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu tenho certeza absoluta. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Quero chamar os diáconos, por favor. Pega para mim rapidinho, gente. Vamos, só para a gente agilizar. Eu já passei do horário que eu queria, mas vamos lá. Amém. Se por um acaso você, de alguma forma, alguém passou por você e não te ungiu, você precisa chamar a pessoa para ser ungida, ok? Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Nesse ato profético, Senhor, nós pedimos: faz algo extraordinário na nossa vida hoje. E quando eu peço algo extraordinário, eu não estou falando, Senhor, unicamente em coisas, em curas. Estou falando de um todo. Que a nossa fé seja aumentada agora. A nossa fé, Senhor, atrai a Tua presença. A nossa fé cria intimidade contigo. Crie. E a nossa fé também cria transformações em nós, que não são visíveis, mas Tu conheces. E que tudo aconteça para a glória e honra do Teu nome, Senhor, nesse lugar. Grandes coisas aconteçam em nós, em mim, para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Em nome de Jesus, você receba a unção com óleo.